Pronto, gente, podemos começar aqui, tá? Eu tava só pegando aqui o nome de vocês para botar aqui na frequência e vocês já ganharem um ponto aqui de qualitativo. Hoje é dia 22, é? Acho que é 22 ou 23 hoje, deixa eu ver, hoje é 23. 23/6, pronto. Pessoal, vamos dar início aqui. Eu acho que o pessoal, eu avisei desde cedo que ia ter essa aula. Não fiz a aula 7 e pouquinho da manhã, porque com certeza ninguém ia participar. Ou ninguém não, né? Mas pouquíssima gente ia participar. Então eu resolvi já atrasar um pouco a aula, né? Para ficar num horário melhor. Mas mesmo assim a gente não está contando com a participação do nono ano. Enfim, né? Vocês que estão aqui não podem ser prejudicados por conta disso. Tem muita gente chegando agora, né? Eu acho que alguém foi avisar que, mas eu só vou contar quem chegou, esses primeiros aqui, esses outros que estão chegando agora não vai contar na frequência, né, mas não vai ganhar nada. Pessoal, hoje, né, nós iniciaremos falando sobre a Revolução Francesa, né? Nas últimas aulas, gente, a gente vem falando sobre assuntos que culminaram, né, nesse aqui. Então, algumas aulas atrás a gente falou sobre Primeira Guerra Mundial, depois falamos sobre Brasil República, né? Vimos, né, quem foram os principais representantes do Brasil, né, os principais presidentes. Se eu não me engano, foi na última aula a gente teve esse momento, né, falando sobre Era Vargas. Enfim, né, falamos sobre muitos assuntos bem pertinentes ao nosso momento da nossa sociedade, né, um momento que a gente vive também, né, uma certa, entre aspas, crise de representatividade, né, eu vejo muito movimento assim, as pessoas criticando, né, o atual presidente. Então a gente entender um pouco desse contexto histórico é muito interessante para que a gente saiba, né, argumentar hoje, né, sobre algum assunto, né? Você vai conversar com alguém e você ter algum argumento para falar, né, não ficar só discutindo, né, e conversar realmente com argumentos. Esses assuntos, né, que a gente abordou nas aulas anteriores, são, né, assim, indícios, né, para começar, né, algumas revoluções, entre aspas, né, começar. A gente hoje falará um pouquinho sobre a Revolução Francesa no primeiro, ou Revolução Francesa não, perdão, Revolução Russa, que a gente também já falou sobre a Revolução Francesa, né? Falaremos agora um pouco sobre a Revolução Russa no primeiro momento e depois a gente vai partir para outro conteúdo. Essa parte desse conteúdo, gente, está um pouquinho, não vou dizer atrasada, né? Mas eu recapitulei, porque a gente passou, né? E não tinha abordado muito ela. Eu trouxe ela agora nesse momento para a gente dizer que não viu o conteúdo realmente, né? Então, se cair na prova alguma coisa para ninguém reclamar. Então, hoje, né, falaremos especificamente sobre Revolução Russa. A gente tem, né, a imagem aí que retrata um pouco do estopim, né, do início aí dessa revolução. Então, a gente vai entender como é que se deu esse processo. Falar de Revolução Russa, gente, é muito importante também que vocês deem uma lida no material de vocês, como vocês estão sem livro, né? Quem quiser dar uma lida, depois me peça lá que eu mando para você as páginas, quem quiser dar uma lida mais aprofundada, ou pode também fazer uma pesquisa, né? Dê uma pesquisadazinha aí na internet, você vai encontrar bastante coisa. Quem não, quem quiser ver, dar uma olhada nas páginas do livro, pode me pedir aí que eu mando, né? Que vocês ainda não receberam. Revolução Russa, gente, 1917. Para quem não sabe, né, nesse período, a Rússia estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, né? Porém, né, o Isaac disse que viu um comentário, né, alguns dias atrás. Ótimo, Isaac. Então, a Rússia, nesse momento, estava inserida na Primeira Guerra Mundial, né? Só que não estava muito bem, né? O lado da Rússia não estava indo muito bem nessa guerra. Em contrapartida a isso, na própria Rússia, né, existiam muitos movimentos, né, para tomada, né, realmente de poder. Então, a Rússia se retirou da Primeira Guerra Mundial para começar uma, entre aspas, guerra interna, né? Então, a Revolução Russa foi uma guerra que aconteceu somente ali no próprio país. Então, entenda, a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial, estava tomando ali uma bela surra, se retirou para fazer sua própria revolução, né? Então, as pessoas estavam revoltadas. Diga, Breno. Foram, né, dois levantes populares, os maiores levantes populares, né? O primeiro foi ocorrido, o que motivou a Primeira Guerra Mundial. Breno, na aula do dia, agora eu não vou lembrar o dia, Breno, mas tá, o link está no grupo, se depois tu quiser dar uma pesquisada lá tá postado no YouTube, que a gente teve uma aula só de Primeira Guerra Mundial, tá bom? Mas um dos estopins, né, da Primeira Guerra Mundial
foi o interesse, né, do pessoal. Vou dar só uma recapitulada aqui rapidinho pro Breno, gente. Então, um dos interesses, né, foi realmente a guerra por territórios. O estopim realmente que fez começar foi o assassinato, né, do arquiduque Dom Ferdinando, que estava lá passeando todo serelepe em um lugar que não deveria, acabou sendo atacado e morto, né? Mas isso não é o motivo principal. Realmente o mundo já era um pavio de pólvora ali pronto para explodir a qualquer momento. E alguns motivos particulares fizeram isso acontecer. Aí, se tu quiser ver mais a fundo, tá em algum lugar lá nos vídeos do YouTube. Eu não sei o dia, mas tem lá, Primeira Guerra Mundial, o título, viu, Breno? Pronto. Falando, né, continuando aqui o assunto, foram dois levantes populares, né? O primeiro ocorrido em fevereiro, com o governo de Cesar Nicolau, e o segundo em outubro. Na Revolução Francesa, bom dia, Karine. Na Revolução Francesa, não, estou impressionado com a Revolução Francesa, Revolução Russa, ocorreu em fevereiro, né? Os revolucionários aboliram de uma vez por toda a monarquia. Para quem não sabe o que é monarquia, é considerado, né, o governo de poucos, ou seja, muito poder concentrado na mão de poucas pessoas, né? Então, hoje, né, a gente entende que esse modelo de governo não funciona mais, né? Tanto é que não é aplicado em praticamente em nenhum país, né? A não ser aqueles países lá da Coreia do Sul, esses lugares mais extremistas, né, que tem ainda uma conservação desse movimento monárquico, né? Hoje em dia a gente tem uma pluralidade de governo, né? Nem sequer o nosso presidente tem poder de tomar decisões sozinho, né? Ele só é o chefe de um dos poderes, então as decisões têm que ser tomadas sempre em conjunto para evitar que haja um líder totalitário, né? Ou seja, uma pessoa que decide tudo sozinho, que tem todo o poder sozinho. Imagine só hoje se o nosso presidente tivesse poder de fazer o que ele quisesse. Talvez a gente estivesse aí em maus lençóis, né? Ou não, né? Talvez estivéssemos numa sociedade melhor, não sei. Mas o que cabe ressaltar é que a divisão de poderes hoje é o que é aplicado na nossa sociedade. E nesse momento, eles viviam uma monarquia, né? Então, buscou-se, né, abolir essa monarquia nessa Revolução Russa, que ocorreu no finalzinho do ano, mais ou menos ali em outubro, e começaram-se, né, a implementar um governo baseado em ideias socialistas, o que acabou também não dando muito certo. Mas depois a gente vai ver isso com mais propriedade. A gente tem, gente, muitas e muitas causas da Revolução Russa, que eu coloquei várias e várias, porque vocês estão sem livro, né? E depois vocês podem dar uma pausa lá na gravação e copiar essas causas, né? Então eu coloquei aqui as principais causas dessa revolução. Então vamos entender algumas delas. Na Rússia, né, durante o século XIX, a falta de liberdade era quase absoluta, né? Hoje, gente, se você quiser entender um pouquinho desse cenário, você pesquise, né, sobre Coreia do Sul. Lá na Coreia do Sul, a maioria das redes sociais não pode nem ser acessada pelas pessoas. WhatsApp, Instagram, eu não sei como é que tá agora, né? Mas até pouco tempo atrás, essas redes sociais nem existiam por lá, porque havia, né, existe, né, uma grande repressão contra esse tipo de coisa. Então, é muito esquisito, né, você imaginar hoje viver num mundo de redes sociais sem ter tanto contato com as pessoas através da internet, né, por exemplo. Então, naquele momento, as pessoas já não tinham essas coisas, né, internet, redes sociais. O contato das pessoas era mais por jornais, algum programa de rádio, alguma coisa assim do tipo, mas simples, né? E imagine você ter essa liberdade cerceada até mesmo de usufruir de coisas comuns, né? Do seu dia a dia, como ir num restaurante com os seus amigos, você ter um horário. Hoje em dia, né, na pandemia, a gente está vivendo um cenário assim, mas não é obrigado por uma pessoa, né? É uma causa maior, né? E nesse momento não, né? Era realmente uma causa do governo. E isso revoltou muito as pessoas. No campo também, né, reinava forte tensão social, devido à grande concentração de terras e na mão de obra da nobreza. A Rússia, né, foi o último país a abolir a servidão, né? A servidão era praticamente uma escravidão, né? Só que a pessoa não era considerada um escravo, mas trabalhava ali a preço de banana, né? Então, a reforma agrária que foi promovida por César Alexandre pouco adiantou para aliviar essas tensões, né? Apesar de ele ter melhorado um pouco a situação das pessoas, as pessoas já estavam de saco cheio, né? E mesmo que
tivesse fazendo coisas boas, eles ainda não conseguiam acreditar que aquele governo iria para frente, né? Então, Czar acelerou o processo de industrialização da Rússia, né, aliada ao capital estrangeiro, né, pegou muito dinheiro emprestado e começou a construção de grandes, né, indústrias. Apesar disso, deixa eu só aceitar aqui. Apesar disso, né, as condições de vida pioraram, né? A fome, o desemprego, a diminuição dos salários. A burguesia também era beneficiada, pois o capital estava concentrado na mão dos bancários e das grandes empresas. Então, entenda, as pessoas já não tinham nada, eram praticamente criminalizadas, trabalhavam para ganhar praticamente nada e ainda viam os grandes poderosos vivendo uma vida de luxo. Imagine só você nessa situação. Então, as pessoas começaram a colocar a mão na consciência e dizer, cara, tá na hora de se revoltar. E isso realmente aconteceu. A oposição ao governo, né, aumentava cada dia mais. Um dos maiores partidos, né, acabou sendo o Partido Social Democrata, com seus líderes Plekhanov e Lenin. Esse nome Lenin acho que é bem conhecido por vocês. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Essas divergências, né, acabaram dividindo o país em duas correntes. Uma chamada de bolcheviques e a outra de mencheviques. Uma que era chamada de bolcheviques, a maioria era russa, né? E os mencheviques não, né? A maioria era estrangeira, né? Menos russos. Então, a maioria russa, conhecida como bolcheviques, e foi liderada por Lenin, conseguiu declarar, né, essa ideia revolucionária, né, que chegaria então depois ao poder, né? A gente tem aqui nesse momento, deixa eu só dar um zoom aqui para o pessoal que está assistindo a gravação. Ninguém, né? Ninguém está assistindo as gravações que eu boto no YouTube, mas eu vou deixar aqui bonitinho. Pronto. A atuação russa na Primeira Guerra Mundial. Vocês lembram que no começo da aula eu falei, né, que a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial para poder ter sua revolução? Então, o que essa atuação na Primeira Guerra Mundial causou na Rússia, né? Então, durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou do lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Lembre que nesse momento a Alemanha estava vencendo a guerra, né? Então já ficou a coisa feia para a Rússia. No entanto, né, o exército russo estava despreparado, né, de maneira geral, para esse confronto. E as consequências foram derrotas em várias batalhas, né, que deixaram a Rússia enfraquecida emocionalmente e também desorganizada. Em março, o movimento revolucionário foi deflagrado com greves que se iniciaram em São Petersburgo e se espalharam por vários centros industriais. Então, olha só o cenário como estava caótico. A Rússia perdendo a guerra, várias pessoas morrendo, fome, falta de emprego. Quem tinha emprego praticamente não recebia salário, você trabalhava a troco de banana. Muitas vezes há até relatos de pessoas que trabalhavam e no final do mês ganhavam ali um saco de batata. Então, os camponeses, né, começaram a colocar a mão na consciência e também se rebelar. Então, praticamente todo mundo começou a se revoltar contra esse governo. Menos a burguesia, né, porque era sempre privilegiado. A maior parte dos militares também aderiu, né, aos revolucionários. E foi em fevereiro de 1917, com Czar, né, que eles realmente começaram a ganhar mais força aí nesse movimento. A gente tem essa revolução com um marco, né, principal delas em fevereiro e outubro de 1917, que foi após, né, a abolição do governante Czar, que estava ali em um governo provisório e que acabou sendo enfraquecido, né, por essas disputas sociais e liberalistas. Sofrendo, né, grandes e grandes pressões dos soviéticos, o governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos, que de volta à Rússia, os bolcheviques, liderados por Lenin, organizaram o congresso onde defendiam os lemas paz, terra e pão. Todo o poder aos sovietes. Eles, assim, os direitos que eles queriam eram básicos, tá, gente? Só que, assim, eles viviam num governo totalitário, né? Uma monarquia propriamente dita. Então, o monarca não queria perder seu poder de jeito nenhum, não queria abrir mão da sua paz, não queria abrir mão da sua terra, nem tampouco do seu pão, né? Ele queria estar sempre acima de todos.
e as pessoas começaram a reivindicar esses direitos. Então, no dia 7 de novembro, os operários e camponeses, sob liderança de Lenin, tomaram o poder. Os bolcheviques, né, distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas e de ferro e as indústrias, que passaram para ter todo o controle sobre os operários. A gente tem, nesse ponto, gente, algumas consequências, né, dessa Revolução Russa. Que são quais, né? Quais foram essas consequências? Como eu falei para vocês, né, a Rússia teve que se retirar da Primeira Guerra Mundial. Essa foi a maior consequência. E acabou depois gerando severos prejuízos para a Rússia. O primeiro ato importante de governo foi retirar a Rússia da Primeira Guerra. Para isso, em fevereiro de 1918, foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk. Eu acho que é assim que se pronuncia, gente. É esse nome que vocês estão vendo aí. Com as potências centrais. Este determinava, né, a entrega da Finlândia e dos países bálticos, como Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, além de distritos operários de Otomono na região da Geórgia. Ou seja, a partir, né, dessa saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, ela teve que ceder muitos e muitos territórios. Né? Depois que a gente tiver curiosidade e quiser ver o mapa da Rússia, né, vai ver que a Rússia tem um dos maiores, acho que se não o maior, né, território do mundo. Não vou confirmar isso, que eu não sei de certeza. Mas é um dos maiores territórios do mundo, né? E mesmo após ceder esse tanto de territórios, ainda ficaram com muitas e muitas terras. Porém, né, não mais tão habitado, né? A guerra civil na Rússia trouxe alguns outros pontos, né, que foram os 4 primeiros anos de governo dos bolcheviques foram marcados por uma intensa guerra civil, que abalou profundamente o país. Igualmente, né, para evitar qualquer tentativa de restauração da monarquia, Czar Nicolau e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento, em julho de 1918. Então aqui chega o fim realmente dessa monarquia. Alguns pontos, gente, são muito importantes. Depois vocês peguem a gravação e anotem alguns pontos aí, porque é bem importante que vocês saibam e que vocês tenham isso em mente. Pode ser até questões, né, de prova, alguma coisa assim do tipo, porque é um assunto bem relevante. Conclusão, né? O que temos como conclusões da Revolução Russa? Foi em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que a gente chama de URSS, que é a União Soviética. Depois vocês lembram que a União Soviética participou da Segunda Guerra Mundial? Não sei se vocês já tiveram muito contato com esse conteúdo, se não tiveram depois vão ter, mas foi aqui que surgiu, né, com a liderança de Lenin, né, que era outro ditador que foi até muitas vezes comparado a Stalin e a Hitler, né. Após a morte de Lenin, né, em 1924, iniciou-se uma luta por poder entre Trotsky e Stalin. Derrotado, né, Trotsky foi expulso do país em 1940, foi morto na cidade do México por um assassino a serviço de Stalin, que sob o governo da agora União Soviética conhecia uma das mais violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico vertiginoso, né? A infância de Stalin é muito frustrante. Tem um filme, né? Tem um filme bem interessante. Filme não, acho que pode considerar um documentário, né? Sobre Stalin. Quem quiser assistir depois, eu acho que não sei se tem no YouTube, mas eu já vi na Netflix. Durante, né, a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo, aliado aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aí. O Isaac disse, eu vi um documentário sobre ele. Pois é, foi um documentário também que eu vi. O Breno manda o nome aí. Breno, não lembro o nome, mas se tu colocar documentário Stalin, tu vai achar na hora. Eu acho que até no YouTube mesmo já deve encontrar assim de maneira gratuita. Após o conflito, né, dessa Segunda Guerra Mundial, em que a União Soviética se aliou aos Estados Unidos e ao Reino Unido, seria alcançada, né, a condição de segunda potência mundial. Posterior a isso, gente, nós temos... deixa eu ver até que horas são aqui. São 11h29, né? Então acho que dá tempo pra gente... Eu até ia dividir, gente, essa aula em dois momentos, né? Mas, assim, a participação do nono ano é muito baixa. Aí eu não sei se compensa, porque toma muito tempo. Então, eu já vou concluir logo isso aqui nessa aula. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto.
Posterior a isso, gente, nós temos um momento que a gente chama como a crise, né, de 1929. Ou a quebra da Bolsa, né? Se você pesquisar a quebra da Bolsa, você também vai encontrar como resultado isso. Nesse momento, gente, os Estados Unidos eram a grande potência mundial, tá? Então, tem até a imagem do dólar aí, né? O dólar meio assustado com a queda, que representa muito dessa crise, né? Essa crise, gente, representou um marco muito forte na nossa sociedade atual, né? Depois disso, o mundo nunca mais foi o mesmo, porque houveram, né, muitas e muitas, houveram não, né, perdão, houve, né, houveram no sentido de existir de ocorrendo ter sujeito, né? Então não pode ser no plural. Uma aulinha de português aqui, né, para mim. Nesse momento, gente, nessa situação, os Estados Unidos eram uma potência mundial, né? Então, ela tinha muitas e muitas outros países, né, que dependiam, né, diretamente dessa potência que ele era, né? Hoje em dia, né, os Estados Unidos também é uma potência mundial muito forte. Inclusive, o preço do dólar, né, que é o preço da moeda dos Estados Unidos, influencia muita coisa aqui, né, no Brasil. Então, quanto mais valorizado está o dólar, mais desvalorizado está nosso real e mais caro as coisas ficam aqui pra gente. Hoje em dia, gente, o dólar está praticamente R$ 6. Acho que se não já tiver passado de R$ 6. Eu não olhei as notícias essa semana, mas estava 6,17, alguma coisa assim. Enquanto também um litro de gasolina aqui pra gente já está praticamente R$ 6, né? 5,99, 6,5 eu já vi aqui em Valença. Então, a gente vê essa relação de dólar, né? Porque os barris de combustível que a gente compra em dólar, né? Então, quanto mais caro está o dólar, mais desvalorizado fica o nosso real, porque a economia brasileira depende muito da economia americana. Então, essa quebra da Bolsa, lá em 1929, afetou muitos e muitos países. Como? A gente vai saber agora. Na crise de 1929, ou conhecido também, o dólar hoje está 4,97. Ó, baixou bastante, viu? Não, tá ótimo. Um dia desse estava R$ 6. Baixou bastante. Então, vamos torcer para ficar pelo menos a uns R$ 3, mas eu acho muito difícil. Então, a gente tem, né, um momento que a gente conhece também como a Grande Depressão, que foi o que, gente? Foi o colapso, né, do capitalismo e também do liberalismo econômico. Vocês lembram, né, que nesse primeiro momento, né, havia muito confronto entre um lado do mundo que era socialista e outro lado que era capitalista, né? E então, né, houve vamos dizer que uma derrota, né, entre aspas, do socialismo, e o capitalismo se tornou vitorioso. E então, nesse momento, o capitalismo passou por um momento também de derrota, vamos dizer assim. Como? A gente vai saber aqui, ó. Após a crise, né, de 1929 estourar, os Estados Unidos já ocupavam o posto, né, como a maior economia do mundo, até mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Lembrem-se que sempre nessas guerras, os Estados Unidos estavam sempre emprestando dinheiro, né, para o pessoal. Ah, toma aqui um dinheiro aqui para te ajudar nessa guerra. E quando acabavam nessas guerras, os Estados Unidos era quem saía mais lucrando, né? Não participava das guerras, ficava ali com todo o dinheiro, com todo o escoamento de dívidas. Então, os Estados Unidos eram grandes vitoriosos nesse momento. Por isso se tornaram uma potência tão grande e são até hoje, né? A economia americana já possuía índices que comprovavam, né, essa sua supremacia. E os eventos da guerra acentuavam ainda mais essa posição econômica, né? Porque, como eu falei para vocês, os Estados Unidos eram os maiores financiadores, né? Ficavam ali como uma espécie de agiota, né? Emprestando dinheiro para o pessoal a juros bem elevados. Em virtude desse rápido crescimento na economia americana, após essas guerras, principalmente a Primeira Guerra Mundial, foi em 1920 o período de grande euforia econômica, a qual ficou conhecido como loucos, né, dos anos 20. Tem o termo em inglês, mas em português a gente chama loucos dos anos 20, né? Que todo mundo, gente, ficou impressionado em ter tudo, né? Ou seja, o American Way of Life, que é o jeito americano de viver. Então, o que isso significava? Sempre que saiu uma televisão ali nova, vamos lá e compra. Sai um rádio novo, vai lá e compra. Saiu ali um negócio de fazer panqueca, vai lá e compra. Ou seja, um consumismo muito, muito acelerado. Então as empresas começaram a produzir muito e muito, muito porque as pessoas estavam comprando. Então
esse excedente de produção ia acabar dando um prejuízo muito grande nos Estados Unidos. Breno, os Estados Unidos têm essa fama mesmo de ser consumista, né? As pessoas compram muitas e muitas coisas e jogam fora coisas boas em bons estados. Depois, se vocês quiserem, eu acho que já vi no TikTok uma vez, uma moça andando na rua, né? E tipo assim, encontrando coisas no lixo, geladeira bem nova, micro-ondas novo, porque o pessoal, mesmo antes de quebrar alguma coisa assim, eles já trocam, né? Sai um modelo novo ali, eles já vão trocando. Por quê? Porque é um consumismo, né? É o jeito americano de viver, é ter essas coisas sempre de última geração, tudo baratinho, mas é uma sociedade muito diferente da nossa, né? A gente hoje diz, mas por que alguém jogaria uma geladeira fora, tá? Mas, gente, uma geladeira para ele lá é uma coisa tipo insignificante, é igual você ir no mercado e comprar, sei lá, vamos dizer que você compra uma coisa ali de R$ 200. Dá para comprar uma geladeira? Dá para você se manter, né, sem ficar muito... Oi, diga. Exatamente, né? Porque aqui a gente tem um índice, né, de impostos, né, muito alto, né? Quando você compra um carro, 60% desse carro, 50%, 40%, dependendo do carro, é imposto, né? Enquanto nos Estados Unidos só é 7% de imposto. Então, se você comprar, como o menino disse no exemplo aí, um Camaro, né? 7% de imposto num Camaro, será o que? Então a gente consegue comprar um Camaro com US$ 2.000, por exemplo. Enquanto isso, você multiplica isso vezes 10 no Brasil, né? R$ 200.000 para poder comprar esse mesmo carro aqui, pelo mesmo valor. O mesmo carro, o mesmo modelo. Oi. Pois é, ainda tem que pagar, né? Emplacamento todo ano para poder estar andando em dias. Pois é, então são muitos e muitos fatores que impedem que o Brasil seja consumista, né? Porque não tem como ser consumista aqui. Como é que você compra as coisas? Não dá. O avanço, né, da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. A nação também era, né, a maior credora, né, ou seja, a maior agiota, né, vamos dizer desse termo, do mundo, né, e emprestava volumosas quantidades de dinheiro, né, principalmente para financiar esse movimento de guerra. Então, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% da matéria-prima vendida nessas nações do mundo. Além de emprestar dinheiro, os Estados Unidos compravam tudo de todo mundo a preço de banana, né? E ali são sempre muito espertinhos. A gente tem aqui, gente, um mapa mental, né, que trata desse momento, né, dessas etapas da crise, das consequências e das soluções que foram encontradas, né, para isso. Deixa eu até dar um zoom aqui pro pessoal que está em casa. Pronto. Em um primeiro momento, a gente tem aqui as etapas da crise. Quais foram elas? Em primeiro lugar, nós temos a euforia, né, com o desenvolvimento da economia. O pessoal estava ganhando muito dinheiro, as coisas estavam muito baratas, então as pessoas se sentiram, né, na obrigação de comprar muitas e muitas coisas para ser o quê? Para ter o jeito americano, né, o America of Life, que tinha aqui, né, como os principais princípios, né? Termo usado para se referir ao estilo de vida dos americanos, baseado na aquisição de bens de consumo duráveis, né, e não duráveis. Essa expressão máxima da euforia gerada pela prosperidade americana naquele momento. Outro ponto dessa crise, né, outra etapa dessa crise foi a ampliação, né, de crédito. Então você que não tinha dinheiro, era muito fácil você pegar um dinheirinho emprestado, né? Então com isso incentivava você a comprar coisas, né? Outro ponto, o aumento do consumo das coisas, né? Como eu falei agora há pouco, o famoso consumismo. Outro ponto, surgimento de novas empresas, né? Então empresas grandes, multinacionais começaram a surgir nesse momento. Aumento da produção, né? Como eu falei para vocês, começaram a produzir muito e as pessoas comprar muito também, né? Que incentivou mais ainda essa produção. Aumento nos investimentos na bolsa de valores, as pessoas nos Estados Unidos, gente, até hoje tem essa cultura de colocar muito dinheiro
em poupança, perdão, em poupança não colocar dinheiro em poupança, né? Mas investir esse dinheiro, né? Então a gente tem uns dados que 54% da população americana não guarda o dinheiro na poupança, né? Investe em ações. Já no Brasil a gente tem um dado que é de 5% da população que faz isso, né? Então essa especulação financeira, que você colocasse dinheiro na bolsa, você ia ficar rico facilmente, fez com que muita gente colocasse muita grana na bolsa, né? E de repente a bolsa de valores quebrou, deixando todo mundo, vamos dizer, com perdão da expressão, ferrado, né? Então imagina ali, você tinha 10, 20, 30 mil dólares, colocava lá em uma empresa e a empresa dava falência. E você perdeu esse dinheiro. Então, muitos bancos faliram, muitas empresas faliram e a crise se instaurou nos Estados Unidos e refletiu em vários países que dependiam dos Estados Unidos. Então, nesse ponto, a gente começou a ter muitas mercadorias estagnadas, né? O pessoal ficou sem dinheiro, então não conseguia comprar e mesmo assim as empresas não paravam de produzir. Outro momento foi a desvalorização das empresas, né? Então, se você investiu 10 mil dólares naquela empresa e perdeu, você não vai investir de novo, né? Então, começou a desvalorizar. Grande, né, o fluxo de vendas de ações e a última etapa foi realmente a quebra da Bolsa de Nova York, que foi um colapso, né, na economia americana. A gente tem aqui, ó, deixa eu até afastar aqui, as consequências, né, dessa crise, dessa quebra da bolsa. Como consequência, a gente tem o primeiro, que é o desemprego, né? Se muitas empresas quebraram, muita gente perdeu o emprego, né? Com a pandemia também isso ocorreu, né? Muitas pessoas perderam o emprego. E com isso, né, a falência de muitas empresas. Ou seja, nesse ponto a gente tem também uma redução, né, da produção industrial. E por último, né, o fortalecimento do nazifascismo, né? Então as pessoas não estavam mais tão convencidas que aquele sistema capitalista seria bom, né? Então o fascismo, né, o socialismo e até mesmo as crises de preconceito, né, começaram a ficar mais acentuadas. Aqui as soluções, né, que os Estados Unidos encontrou para essa crise foram algumas. Quais eram elas, né? Primeiro, Roosevelt, né, que era o presidente até então, aplicou o chamado New Deal, né, que tinha em algumas iniciativas promover obras públicas, né, promover benefícios sociais como salário mínimo, o seguro-desemprego, intervir na economia para evitar, né, essa queda nos preços, em contrapartida, né, também não estimular muita produção e com isso os Estados Unidos conseguiu dar uma burlada nessa crise e ir se recuperando aos poucos e hoje, né, já é novamente uma grande potência mundial. Por quê? Porque soube, né, lidar com esses problemas. Coisa que no Brasil, né, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de lidar com os problemas, porque nós, né, temos uma sociedade, infelizmente, muito corrupta. Então, agora mesmo, gente, ontem eu estava acessando um noticiário e na compra de uma nova vacina, né, esqueci até o nome da vacina no momento, porque é uma vacina nova, né, já há, né, investigações para ver o quão fraudulenta está sendo essa compra, né? Então, o pessoal comprando vacina, né? Uma coisa indispensável para a nossa saúde nesse momento, superfaturando, né? Então, o pessoal usando verba que seria para hospitais para enriquecimento ilícito, o pessoal utilizando dados, né, de morte de pessoas, colocando mais morte do que realmente acontece, para poder causar também um certo investimento do governo nas suas cidades, mandar dinheiro ali para fazer alguma coisa e você pegar para si. Então, nós estamos passando no meio de uma pandemia muito severa e as pessoas não aprendem, gente. A corrupção está aí reinando no meio da pandemia. O pessoal roubando nosso dinheiro, que era para ir para os hospitais, que era para vir para a vacina para nós, né? E colocando aí no seu próprio bolso, enriquecendo. Então, é muito importante que vocês estejam cientes dessas coisas, saibam dessas coisas, porque daqui a pouco vocês serão eleitores, né? Daqui a pouco vocês estarão na idade apta a votar e vão ter que escolher, né, entre esses muitos candidatos péssimos, um menos ruim, né? Vamos dizer dessa maneira para não dizer que é bom. Então vocês vão escolher o menos ruim entre esses candidatos. Então estejam cientes hoje quem é que anda fazendo essas coisas, quem é que anda roubando, se manifestando contra vacina, alguma coisa do tipo.
fiquem cientes, porque na próxima eleição vocês já vão participar, nessa de 2022 acho que não, né? Vocês não vão ter idade. Mas na próxima eleição de prefeito vocês já vão participar e vão, né, estar ativamente escolhendo essas pessoas. E hoje nós não desenvolvemos tanto como a sociedade, porque as pessoas que estão lá no alto comando não querem, né, deixar a sociedade brasileira se desenvolver. Então, ao longo dessas aulas, né, a gente vai falar muito sobre política e vamos entender, né, o real motivo dessas coisas acontecerem. Aqui, gente, deixo até claro, né, que eu não vou levantar bandeira de partido A, o partido B, ou PT, ou o partido aí do atual presidente que está sem partido, então, mas eu não vou levantar bandeira de ninguém. O que a gente vai fazer aqui é entender o que é que a história nos diz sobre cada um e se vale a pena ou não, né? Votar nele ou não, ou em outra pessoa. E isso é muito importante porque é através de mim e de você que nós mudamos a sociedade. E se, por exemplo, tivéssemos boa administração, teríamos, né, vencido essas crises de maneira mais fácil, o que hoje para nós é muito difícil de acontecer. A gente tem então, gente, aqui a quebra, né, da Bolsa de Nova York. Vamos só entender o que foi que realmente aconteceu. Toda a prosperidade, né, que vinha sendo incentivada, né, que estava amparada ali por bases extremamente frágeis, acabou desregulando todo o comércio. O que causou, né, um crescimento, né, ou pelo menos uma especulação de um financeiro, né, de um custo de vida mais baixo e com mais qualidade. Então as pessoas começaram a viver com menos dinheiro e investir mais, né? Mas isso acabou sendo, vamos dizer, um tiro no pé, né? Esse processo foi todo explicado, né, da seguinte maneira por um grande estudioso do período, né? Ele disse o seguinte, ó, o que acontecia com muitas vezes que os booms do mercado, né, livre, era que os salários ficando para trás, os lucros crescendo desproporcionalmente, os prósperos obtiveram uma fatia muito grande do bolo nacional, né? Ou seja, muita parte desse dinheiro não estava ficando nas empresas, né? Mas com uma demanda de mão de obra muito fácil de conseguir, né? A mão de obra barata, o crescimento da produtividade aumentou, né? O sistema industrial também aumentou, depois principalmente do modelo desenvolvido por Henry Ford, né? Quem não sabe, Henry Ford foi, né, é o inventor da marca Ford e ele inventou um modelo de produção em cadeia, né, muito mais rápido. Então, as pessoas tinham uma tarefa específica e faziam aquela tarefa específica durante o dia todo, né? Então, eles conseguiam ter um resultado bem mais fácil, né? Então, as empresas começaram a aplicar esse método que a gente chama de método fordista de produção e que isso acabou gerando uma superprodução, né? E uma especulação muito forte sobre isso, que por sua vez, né, acabou gerando esse colapso que chamamos também de quebra da bolsa. Ou seja, né, esse aumento na produção, no entanto, não foi acompanhado pelo aumento salarial, né? Então, cada vez se tinha mais produto, mas o seu salário estava cada vez menor. Então, cada vez se tinha mais coisa para comprar, mas você não tinha esse dinheiro. Então, milhares de pessoas, né, resolveram vender suas ações no dia 24 de outubro de 1929, que ficou conhecido como Quinta-feira Negra, né? Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, né? As pessoas passaram a desacreditar nessas ações, né? O que deixou o mercado em pânico. Ou seja, essa situação se estendeu por dias, né, até o dia seguinte, no dia 28, mais de 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Imediatamente, né, o valor das ações despencou. Aí você me pergunta, professor, mas como é que isso atinge a sociedade? Agora, gente, na semana passada, Cristiano Ronaldo, né, o jogador de futebol, foi participar de uma entrevista, né, e tirou 2 garrafinhas de Coca-Cola que estavam na frente dele, pegou uma de água e disse, bebam água. Isso causou um prejuízo para a Coca-Cola de 4,9 bilhões de dólares. Mas como? As pessoas tiram o dinheiro que estão ali naquelas ações. Então, ele causou, né, essa perca, né? Não, mas as pessoas, não, realmente o Cristiano Ronaldo está certo. Eu vou tirar aqui um dinheiro da Coca-Cola e vou investir aqui numa indústria de água, né? Que as pessoas são muito influenciadas por eles e passaram a tomar mais água depois daquela atitude. Parece esquisito? Parece, mas é o que acontece na nossa sociedade, vem se repetindo várias e várias vezes, né? Então imagine se
todo mundo que tivesse um dinheiro na Coca-Cola, depois dessa atitude do Cristiano Ronaldo, tirasse. Quebraria a empresa, né? A empresa entraria talvez até em falência, porque os acionistas é que colocam o dinheiro na empresa. Lógico, né? As vendas movimentam o dinheiro e tudo mais, mas a maior parte do dinheiro está nos acionistas. Então, essa atitude do Cristiano Ronaldo, comparado à quebra da bolsa, foi mínima, né? Fez com que a Coca-Cola perdesse 4 bilhões de dólares. E isso é incrível de você analisar, porque faz um paralelo, né, com o quanto esse momento foi difícil para os Estados Unidos. Desse ponto, gente, a gente tem algumas consequências, né, dessa crise de 1929. Eu vou falar elas bem rapidinho aqui, porque a gente está bem no finalzinho da aula, que foram algumas, né? A gente tem um aumento do PIB, né, em aproximadamente 50%, aumento não, perdão, a diminuição, né, do PIB em aproximadamente 50%. Quem não sabe, né, o PIB é o produto interno bruto, né? O quanto aquela sociedade, vamos dizer, enquanto aquela sociedade vale, né, em dinheiro. Isso é um assunto que vocês veem aí com frequência lá na matéria de geografia. O desemprego disparou, né? Mais de 27% da população perdeu seu emprego. As importações caíram, né? Porque as pessoas não tinham dinheiro. As exportações também caíram, né? Porque justamente as pessoas não queriam mais comercializar com os Estados Unidos porque eles estavam ficando quebrados. E a diminuição também dos empréstimos, né, em 90% dos empréstimos internacionais. Ou seja, os Estados Unidos, que era um grande agiota, emprestava dinheiro para outras sociedades, acabou parando de fazer isso, né, porque não tinha dinheiro. A produção industrial caiu no mínimo 1/3. A produção dos automóveis também diminuiu 50%. O salário médio da indústria caiu 50%. E ocorreu, né, houve aí a falência de milhares de empresas. Pessoal, empresas e também bancos, né? Pessoal, então com isso a gente conclui a nossa aula de hoje. Peço desculpa aí por ter ido bem rápido com o conteúdo, porque é um conteúdo bem extenso. Eu tive que ir muito rápido para não precisar fazer outra aula ao vivo, pelos motivos que eu já falei para vocês aí anteriormente. Mas espero que vocês tenham entendido aí de maneira tranquila. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar comigo lá no WhatsApp, tá? Pode perguntar lá. No grupo às vezes eu posso não ver, tá? Mas aí se você mandar lá no meu privado, eu lhe respondo tranquilamente. E esses slides depois eu vou disponibilizar para vocês, darem uma estudada para as provas a partir deles, tá? Mas só, acho que na outra semana, alguma coisa assim, porque ainda tenho que colocar algumas informações aqui a mais que servirão para o estudo de vocês, tá bom? Pessoal, então aqui nós damos como concluído. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem fazer,